Graça e paz, irmãos. Amém? Paz do Senhor Jesus a todos. Vamos nos colocar de pé nesse momento, para juntos começarmos o culto de louvor, adoração, exaltação ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 11º dia da nossa campanha, penúltimo dia da campanha, e podemos declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então feche teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma noite, Senhor, podermos estar na Tua presença, Deus Santo. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Pai de amor, Tu és o Deus que tem nos sustentado, Tu és o Pai que nós temos amado, Senhor, porque nós temos conhecido o Seu amor, nós temos conhecido a Sua grandeza, nós temos conhecido, Pai, os Teus planos, Pai, que são planos de bênção, não de mal, com o Seu povo, para aqueles que Te adoram, para aqueles que Te buscam, para aqueles que buscam a Tua presença, Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, nos abençoe mais uma vez. Usa, Deus, a Tua serva, a pastora Ana, nessa noite, Pai, com a palavra. Nós queremos declarar a Ti também, entregar a Ti o nosso louvor, Pai. Receba o louvor da Tua igreja nessa noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Grato a Deus pela vida dos irmãos que já estão aqui, daqueles que hoje estão acompanhando da sua casa. Louvado seja o nome do nosso Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do verso 12, diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a quem admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifiquem em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse texto são conselhos do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses, do qual ele traz conselhos maravilhosos, do qual deve ser o procedimento de um homem, de uma mulher de Deus, de uma pessoa que professa o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E ele fala de muitas coisas aqui, irmãos, interessantes, para sermos pacientes, para não termos muito cuidado, para não retribuirmos o mal com o mal, pelo contrário,
Façamos o bem a todos, diz a palavra de Deus. É dessa maneira que nós devemos ser conhecidos, amém? Como aqueles que fazem o bem, aqueles que querem o bem de todos. E a palavra do Senhor aqui no versículo de número 17, o apóstolo fala assim: orem sem cessar, em todo tempo orem. Está indo tudo bem? Ore. Está passando por dificuldade? Ore. A vida está calma? Ore. A vida está turbulenta? Ore. A palavra do Senhor diz, irmãos, é o conselho nosso, é o que nós temos que levar até o último dia da nossa vida: orar sem cessar, em todo o tempo, amém? Clamando a graça, clamando a misericórdia, clamando pelo poder de Deus. Né, irmãos, muitas vezes nós passamos por situações desagradáveis, ou muitas vezes nós vemos pessoas passando por situações desagradáveis. Esse é o momento que nós temos que orar ao Senhor, pedir a graça de Deus sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos pais, dos nossos amigos, do nosso trabalho. Que nós tenhamos sempre, como a adoração é um estilo de vida, viver em oração também deve ser o nosso estilo de vida, sempre conectados, sempre ligados no trono da graça, que é de onde vêm as bênçãos, amém? Que é de onde vem a resposta. Nós sabemos onde nós temos guardado a nossa resposta, nós sabemos onde está guardado a nossa bênção, nós sabemos onde está guardado o nosso livramento. Tudo isso está em Deus. Então nós temos que estar ligados no trono dos céus constantemente. Essa é a palavra de Deus. Orem sem cessar, amém? Lembre-se disso. Essa palavra o apóstolo Paulo enviou à igreja. Nós somos hoje a igreja do Senhor, amém? Nós somos a igreja. Então esse conselho é para nós hoje: orem sem cessar, amém? Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor com muita alegria no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Ministério de Louvor Só da Igreja com a Paz, amém? Amém? Aleluias. Algo diferente acontece quando o povo de Deus ora, amém? Algo diferente precisa acontecer quando nós oramos. Quando eu oro, o diabo treme. Quando eu canto, o inferno cai. Pois eu sei, Deus é capaz sim de parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar o inimigo. Quando eu oro, o diabo treme. Quando eu canto, o inferno cai. Pois eu sei, Deus é capaz sim de parar o inimigo, quando eu oro, fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Meu louvor queima como incenso, e o meu clamor
sobe até o trono, de onde vem o fogo santo. O diabo já caiu, o diabo já caiu, o diabo já caiu. Quando eu oro, fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai, o fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Mais uma vez. Fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Aleluias. 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 Tu és bem-vindo. Diga assim: Santo Espírito, tu és bem-vindo. Aleluias. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
coração. Senhor, Santo Espírito és, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Por tua glória, Senhor. Venha nos inundar, Senhor, com a tua presença, nos inundar com o teu renovo, nos inundar com o teu Espírito Santo. Nós só queremos a tua presença, Senhor. Aleluias. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Esse lugar é o desejo do meu coração. Senhor, aleluias. Que isso que nós acabamos de cantar nesse momento, que isso que nós acabamos de ministrar nesse momento, não sejam simples repetições, não seja cantar por cantar, não seja apenas por ler a letra que está ali está sendo projetada ali, mas que possa ser uma verdadeira oração nessa noite. Que nossos corações possam estar disponíveis para o Senhor. Que os nossos corações possam estar abertos para o Senhor, para que Ele possa vir e fazer morada, para que Ele possa vir e fazer habitação, porque é isso que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa oração nessa noite. Não são simples palavras, mas de fato é o desejo do nosso coração, sermos inundados pela presença dEle. Que as pessoas, quando olharem para nós, elas vejam a presença de Deus. Que as pessoas, quando escutarem a nossa voz, elas percebam que tem algo diferente no nosso falar. Porque o nosso falar vai se lembrar do falar dele. O nosso andar vai se lembrar
do andar dele, os nossos caminhos, vai se lembrar como ele caminhava. Um Senhor que é justo, um Senhor que é verdadeiro, um Senhor que é amoroso, um Senhor que está acima de todas as coisas. Que nós possamos carregar essa verdade, não somente hoje, mas todos os dias. Essa oração, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Feche teus olhos por um instante. Coloca o teu pensamento no trono dos céus. Coloca o teu pensamento em Deus agora, nessa hora. Aquele que te libertou, aquele que te escolheu, aquele que te deu vida. Peça para Ele te encher agora da sua presença. Fala: Senhor, eu quero ser inundado, eu quero ser completo, eu quero ser pleno, Pai, da Tua presença, Deus. Oh Senhor, coloque em mim, Pai, a Tua paz. Peça nessa noite que Ele te encha de paz, que Ele te encha você, o seu coração de paz, de alegria, da presença santa, da doce presença de Deus, do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Deus quer nos encher, Deus quer nos encher da sua presença, Deus quer que nós sejamos plenos da presença de Deus. Peça isso, fale com o Pai nessa noite, fale com o teu Pai. Fala: Pai, encha-me, Pai, da Tua presença, Senhor. Eu quero conhecer mais de Ti, eu quero ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, nessa noite ser cheios da Tua presença. Eis aqui a Tua igreja, Pai, eis aqui a Tua noiva, os Teus filhos e filhas, Senhor, que buscam pela Tua presença, que buscam pela Tua direção, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Pai, a cada um, a cada coração aqui, Pai. Esse ano de 2021, Pai, do qual nós temos apresentado, do qual nós temos entregado, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, cada vida, cada homem, cada mulher, ó Pai, que tem confiado, que tem feito essa campanha, que tem saído do seu lar, da sua casa, vindo aqui para receber, ó Pai, a Tua palavra, para se encher da Tua presença. Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor, Tu és fiel, Tu és o Deus vivo, que o Senhor ouve o nosso clamor, ouve o clamor da nossa igreja, ouve o clamor, o nosso clamor nos encha, nos inunda, Pai. Revela a Tua vontade, Senhor, revela a Tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Quantos querem ser cheios da presença de Deus, levante as suas mãos nessa noite. Que esse seja o seu clamor, que essa seja a sua oração, que você possa dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite, amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Os irmãos podem se assentar, amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Chegamos no 11º dia da nossa campanha, Atitude 2021, ano de atitude. Deus tem falado no seu coração? O Senhor, o Espírito Santo de Deus tem te constrangido? Essa é a função do Espírito Santo, amém? Nos constrangir, nos trazer uma consciência de que nós precisamos crer mais, orar mais, ler mais a palavra, sermos mais santos, amém, irmãos? E eu creio que o Senhor tem falado todos esses dias com cada um de nós, e hoje não será diferente, amém? Daqui a pouquinho a pastora Ana vai estar ministrando a palavra de Deus hoje, e eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Você vai sair daqui diferente hoje. Essa é a sua expectativa? Sair diferente? Amém? Eu creio
que Deus vai fazer coisas tremendas nessa noite. Amém, irmãos? Antes de nós passarmos para a pastora Ana, vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor, como nós temos feito, e o Senhor tem nos dado alegria, o Senhor tem nos dado oportunidade de ofertar, de dizimar. Então pegue nas suas mãos o seu dízimo, pegue nas suas mãos a sua oferta, porque nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que cuida da nossa família, um Deus que cuida da nossa saúde, um Deus que nos guarda. Irmãos, todos os dias nós temos livramentos da parte de Deus na nossa vida, todos os dias, amém? Então, quando nós ofertamos, eu sempre estou dizendo aqui, né? Ofertar, dizimar, nós fazemos com alegria, mas não é só ofertar, dizimar, é vir à casa de Deus com alegria, é servir ao Senhor com alegria, é tudo que nós fazermos para Deus com alegria, e ofertar, dizimar está incluso também nisso, com alegria no nosso coração. Então pegue nas suas mãos agora o seu dízimo, a sua oferta. Senhor, eu quero agradecer a Ti, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, mais uma, Deus, no penúltimo dia dessa campanha. Eu sou grato a Ti por esta igreja, pelos irmãos que têm sido fiéis, ó Pai, ao Teu chamado, pelos irmãos que têm buscado a Tua direção, e nós, Pai, mesmo antes de terminar essa campanha, nós já podemos dizer que o Senhor já tem nos dado a direção, Pai, nós já temos ouvido a Sua voz, e que nós possamos ter a decisão, a atitude, Senhor, de sermos obedientes ao Teu chamado. Eu abençoo agora a semente lançada da oferta, a semente do dízimo, que ela possa, Deus, ser bênção para cada vida, para cada família, Deus, e que ela possa multiplicar, segundo a Tua boa vontade, que o Senhor tem para com cada um daqueles que Te servem. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, amém? Então você que vai dizimar, ofertar, sai do seu lugar, venha até o gasofilácio nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu só dar um recado muito importante. Amanhã é o encerramento, amém? E depois na quarta-feira nós não teremos culto nessa semana, tá bom? Nós não teremos culto na quarta, teremos no domingo. Aí a partir da semana que vem nós vamos voltar com os dias normais de culto, quarta e domingo, tá bom, irmãos queridos? Então vamos ficar de pé por um instante, nesse momento tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Vamos receber a pastora Ana, que tem uma palavra de Deus para a nossa vida. Você pode aplaudir o Senhor com alegria nessa noite, amém? Graça e paz, irmãos. Amém? Que bênção, né? O Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez nós estarmos na presença do Senhor. Amém? Eita, que ia acostumar com isso aqui. É chique esse negócio. Aí não sabe se deixa assim. Amém? Graça e paz, irmãos. Uma boa noite para todos. Queridos amados irmãos, gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor no texto do tema dessa noite, dessa campanha. Vamos falar sobre oração, a atitude
ore. Antes de nós lermos o texto, olha para a pessoa que está do seu lado e fale assim: tome esta atitude, ore. Amém? Olha só, orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Repete isso aí, você. Dá para ler ali, ó. Diga assim: orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Amém? E o texto dessa noite está lá no livro de Atos. Aproveitar que estamos em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Atos capítulo 12. A graça e a paz também para os irmãos que estão nos assistindo em casa. Que o Senhor possa falar tremendamente, poderosamente no seu coração essa noite. Amém? Porque o mesmo Espírito que opera em nós aqui neste lugar é o mesmo Espírito que opera na tua vida, no teu lar, na tua casa. Amém? Todos acharam? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Vamos todos ler, capítulo 12 do livro de Atos, diz assim: porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era um dia dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia incessante, ou, em algumas Bíblias, contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinja-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? Amém, irmão? Só até aí, versículo 16. Coloque sua Bíblia aí na cadeira. Fecha os teus olhos. Coloca a tua mão no coração. E vamos orar mais uma vez. Você com a mão no teu coração,
Talvez você esteja aí, sentindo o teu coração bater, o teu coração pulsar. Diga para o Senhor que esse coração batendo, esse coração pulsando, é pelo anseio da presença dEle. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, porque, Senhor, até aqui o Senhor tem falado conosco, Pai, dia a dia, usando cada um dos servos, ó Pai, que subiu, Senhor Deus, a este altar, que esteve, Senhor, fazendo uso desse púlpito, e que falou, Senhor, aos nossos corações. Nós pedimos, Senhor, que essa noite o Senhor fale conosco, Senhor, da mesma forma, Pai, porque é o Teu Espírito Santo que fala, é o Teu Espírito Santo que anuncia, Senhor, as Tuas verdades em nossas vidas. Como foi, Senhor, cada noite, Senhor, dessa campanha, seja hoje também. Usa, Senhor, esse tema, Senhor, nos ensinando, Senhor, a orar, a importância da oração, tanto na igreja, Senhor, como pessoalmente. Que o Senhor possa me usar, Senhor, pequena que sou, mas que o Senhor possa me usar, porque eu estou aqui à Tua disposição, Espírito Santo. E que o Senhor possa falar no particular em cada vida, em cada coração que está aqui essa noite, ou que está em casa assistindo, nos ouvindo, Pai. Senhor, que o Senhor possa mudar as nossas vidas, nos ensinando, nos moldando conforme o Teu querer, Senhor, através da Tua palavra. Porque é a Tua palavra, Senhor, que traz mudança, que traz libertação, que traz, Senhor, uma nova direção, uma nova história para cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, seja a Tua boca essa noite neste lugar. Ó Espírito Santo de Deus, somos necessitados de Ti, Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus falando conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Cada palavra que foi falada aqui nessa campanha, 10 dias já se passaram. Hoje é o 11º dia, o penúltimo. E grandes coisas Deus tem feito e falado em nosso meio. Amém? Coisas lindas, coisas poderosas. Mas, irmãos, eu acredito que o tema de hoje talvez seja o mais importante de todos. Porque para que tudo que nós ouvimos e aprendemos neste lugar possa ser uma verdade em nossas vidas, é necessário que o tema de hoje seja prioridade em nós, que é a oração. Amém? Só falando um pouquinho aqui do texto, nós vimos aqui, fazendo um resumo aqui desse texto, nós vimos uma situação pelo qual o apóstolo Pedro passou, e um grande milagre que ele viu, que ele viveu, em que o rei Herodes, não era o rei Herodes do tempo de Jesus, o rei Herodes o Grande, ele era neto, do rei Herodes o Grande. Esse Herodes aqui, porque Herodes, na verdade, é um título, um título real. Herodes aqui, o nome dele era Agripa I, neto do rei Herodes, o Grande. E foi esse rei Agripa, esse Herodes, que mandou matar a Tiago, o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João. E logo após ele ter mandado matar a Tiago, ele prende Pedro. Por quê? Primeiro porque Herodes viu que com a morte de Tiago, ele ganhou um grande apoio dos judeus. Os judeus se agradaram do que Herodes fez,
porque os judeus também perseguiam a igreja cristã, não queriam que o cristianismo se propagasse, que se falasse de Jesus, tinham o cristianismo como uma seita, Jesus como um falso mestre, então eles perseguiam a igreja. E quando Herodes tem a atitude de matar, prender e matar o apóstolo Tiago, os judeus então se agradam disso e começam a apoiar o governo, o reinado de Herodes. Então ele acha que foi bom então ter matado Tiago, então vamos matar mais um. Então o próximo então da lista foi Pedro. Pedro então é preso, colocado numa prisão, fortemente guardado por 16 soldados, né? Que fala quaternos de soldado, quer dizer, 4 grupos de 4, guardando Pedro fortemente, uma prisão de segurança máxima, né? Eu acredito que Herodes sabia do que Jesus estava fazendo naquele lugar, os milagres, então ele falou, deixa eu guardar bem esse homem, para que nada aconteça, né? Para que ele não fuja, para que ele não venha, né, dizer que Jesus ressuscitou, o corpo sumiu, vai que ele some também, né? Então colocou 16 soldados, e além disso, algemas, né? 2 algemas, não bastava uma, mas 2 algemas. Então Pedro estava muito bem preso naquela prisão, né? Então essa foi ali aquela situação de que estava acontecendo. Pedro então passou a noite naquela prisão e estava aguardando a sua sentença, que já estava decretada, que era uma sentença de morte, para depois da Páscoa, né? Então durante a Páscoa não era algo que Herodes queria, né? Colocar o julgamento, a sentença de Pedro para a Páscoa, porque como vocês já sabem, já ouviram em tudo quanto é lugar, filme aí de Jesus, né? Era uma tradição durante a Páscoa, Roma soltar um prisioneiro para agradar o povo, né? Eram 2 prisioneiros apresentados ao povo, um era solto e o outro era condenado. Foi isso que aconteceu entre Jesus e Barrabás, né? Então, Herodes guardou a execução de Pedro para depois da Páscoa, para não correr o risco de alguma forma, acontecesse ali uma eventualidade e Pedro fosse solto, né? Então não, deixa ele guardadinho, não vai ter julgamento durante a Páscoa, não vai ter soltura de ninguém, porque depois da Páscoa está livre, ele vai morrer. E assim Pedro estava ali naquela prisão. Aos olhos humanos, uma situação muito difícil. Pedro não tinha saída. E engraçado, né, irmãos? Guardado por uma cadeia altamente, fortemente protegida, muitos soldados ali, algemado, e diz a palavra que Pedro dormia. Com quem será que ele aprendeu isso? A dormir no meio da tempestade. A dormir enquanto tudo estava na turbulência, na guerra, com o mestre, amém? Esse dormir é descansar. Então aprenda a descansar no dia da tua luta, aprenda a descansar no dia da sua guerra, aprenda a descansar no dia que você achar que você está sem saída, porque enquanto você dorme, Deus está trabalhando a teu favor, amém? Então Pedro estava ali dormindo. Só que Pedro ali naquela prisão, Pedro estava ali preso, mas fora daquela prisão, havia uma igreja que orava por ele. Tinha uma igreja que não estava dormindo, tinha uma igreja que não estava descansando, tinha uma igreja que não estava derrotada, tinha uma igreja que não estava prostrada. Porque essa igreja, irmãos, tinha tudo para se sentir derrotada e prostrada, amedrontada, porque eles tinham acabado de perder um dos seus líderes. A palavra nos diz que Tiago tinha sido morto. Deus não tinha livrado a Tiago. É os mistérios de Deus. Salvou um, mas não salvou o outro. E Deus não tinha salvado a Tiago, então a igreja tinha perdido Tiago, Herodes tinha matado a Tiago, e agora era Pedro.
Imagina os líderes da igreja morrendo um a um. Então a igreja era para estar amedrontada, é para estar fechada, é para estar fugida, era para estar escondida. Mas a palavra diz que enquanto Pedro estava preso, aguardando a sua execução, a igreja estava reunida, orando. Amém? A igreja estava orando. E isso fez toda a diferença nessa história. E esse é o assunto de hoje, a igreja que ora, o homem e a mulher de Deus que ora. A melhor atitude, a maior atitude de um homem, de uma mulher, de um servo, de um filho, de uma filha, é oração. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus? Tinha uma igreja orando a favor de Pedro. Herodes era o agente da prisão e da opressão de Pedro. Mas a igreja era a agente da libertação dele também. A tua oração é o agente da tua libertação. A tua oração é o agente da libertação da tua família. A oração, a tua oração é o agente da libertação dessa causa, desse problema que você está vivendo. Amém? Então a oração é agente de libertação. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a grandeza de uma igreja não está na beleza do seu templo, não está no seu piso de mármore. A grandeza de uma igreja não está no seu nome popular, conhecida, onde ela tem muitas congregações espalhadas pelo mundo. A beleza de uma igreja não está no grande número dos seus membros. A grandeza de uma igreja não está na arrecadação dos seus dízimos. A beleza, a grandeza de uma igreja não está nos seus móveis, nos seus pertences humanos, mas a grandeza de uma igreja está no quanto ela ora. Se a igreja ao qual eu e você pertencemos é uma igreja de oração, ela é uma igreja grande diante de Deus. Agora, se a igreja o qual eu e você pertencemos não é uma igreja de oração, ela é uma igreja pequena, ela é uma igreja fraca, ela é uma igreja, eu arrisco dizer, sem vida, porque a oração é vida. Amém? Glória a Deus. Aquela igreja daqui do livro de Atos conhecia o poder da oração. Mesmo em meio a épocas de tribulação, mesmo em meio a época de perseguição, mesmo em meio a época de situação difícil, era uma igreja que permaneceu no exercício da oração. Nós conhecemos, a frase que diz que a igreja perseguida é a igreja que ora. Mas ninguém quer ser perseguido. Como igreja, a gente não quer ser perseguido. Será que se realmente nós somos perseguidos, nós vamos estar aqui dentro orando? Nós estaremos na nossa casa orando? Irmãos, a igreja que ora é a igreja que necessita da presença de Deus em sua vida. Aleluia. Não há, irmãos, uma fórmula, não há um método para que o propósito de Deus na vida da igreja se cumpra, a não ser pela oração. Eu quero te dizer que não há uma outra forma do propósito de Deus se cumprir na tua vida, a não ser pela oração. E Deus tem propósito na tua vida, amém?
Deus tem propósito na sua vida, você que está aí me ouvindo em casa. Deus tem propósito na tua família. Deus tem propósito em que você seja uma bênção e receba bênçãos. Mas para que isso se cumpra, necessitamos da oração. Aleluia. Se não for pela oração, irmãos, não tem crescimento. Se não for pela oração, não tem progresso naquilo que nós fazemos. Nós podemos ter o melhor grupo de louvor, com os melhores instrumentos, os mais modernos instrumentos, o melhor som, gastarmos o melhor dinheiro para colocarmos um som aqui, ó, ajustadinho, que eu não sei como é que chama, né? Tudo no jeitinho, né? Temos os melhores músicos, com cursos, com formação, né? Porque para Deus temos que fazer o melhor, é o que nós dizemos, né? Não adianta nós querermos ter aqui na igreja um melhor grupo da diaconia, nós temos aqui na igreja o melhor, não sei, irmãos, os melhores ministérios, se nós não tivermos aqui dentro a igreja que ora. Não adianta você ter o melhor emprego, não adianta você ter o melhor salário lá da tua empresa, não adianta você ter a mansão, você ter o carro do ano, se você não for um filho, uma filha de Deus que ora, que busca a presença de Deus. Amém? Queridos, a oração ela é tão necessária, ela é tão importante, que ela fez parte dos ensinamentos de Jesus. Jesus, lá no monte, né, no Sermão do Monte, ele ministrou, ele pregou, ele ensinou sobre muitas coisas, sobre muitas, inúmeras coisas. Aquele Sermão do Monte, Jesus, né? Fala que se a Bíblia se resumisse ali ao Sermão do Monte, estava certinho, já estava tudo certo, porque está tudo ali. Ali Jesus pegou aquele tempo e ensinou tudo. E no meio de todo esse ensinamento, Jesus ensinou a orar. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá no livro de Mateus, no capítulo 6. No versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim: e quando orares, eu só quero, por enquanto, fala disso. E quando orares, Jesus não está aqui dizendo, se porventura você orar, se talvez um dia você orar, se acaso acontecer de você lembrar um dia e for orar, não. Aqui a palavra de Jesus é imperativa. Quando orardes, quando vocês estiverem orando. Então aqui Jesus, ele tinha a certeza de que nós estaríamos orando. Amém? Tanto que o apóstolo Paulo fala que nós temos que orar em todo tempo e lugar. Então Jesus sabia que nós oraríamos. Então quando vocês orarem, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Então, eu quero fazer um outro parênteses aqui rapidinho. Existe uma forma certa e errada, ou errada de orar? Aí fala assim, não, orar é falar com Deus, para dar tudo certo, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, existe uma forma certa e existe uma forma errada. Jesus está falando que quando os discípulos estivessem orando, eles não fizessem da forma como faziam alguns. Que a oração daqueles
hipócritas, o qual Jesus fala, Jesus foi bem, né? Bem taxativo aqui. Que não fosse como os hipócritas, que apenas oravam para se exibir, para serem ouvidos, para serem vistos, né? É o orgulho de saber orar. Então, o que Jesus está dizendo, que não importa a forma, as palavras, se são belas, né, se são bem compostas, é isso que Jesus está dizendo, que o que importa é que nós temos que orar. Mas aí ele fala, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Irmãos, eu quero falar sobre isso, mas antes eu quero dizer uma coisa para você, para chegar nesse ponto. A oração aumenta a nossa fé. A oração renova a nossa esperança. A oração nos dá a certeza de que somos protegidos pela mão de Deus. A oração nos faz sentir amados. Amém? A oração, acima de tudo, nos dá a certeza de filiação. Então isso quer dizer que quando nós oramos, nós temos a certeza de que estamos falando com o Pai. Irmãos, isso é lindo. Sabe por quê? Para os judeus, era uma falta de respeito chamar Deus de Pai. Era uma ousadia. Porque Deus era Deus Todo-Poderoso, era o grande eu sou, era o Deus Criador, era o Deus Juiz, mas aqui Jesus está falando, Ele é Pai. Na oração nós encontramos o Deus que é Pai. Amém, irmãos? Quando nós vamos diante de Deus através da oração, nós nos chamamos de Abba Pai, Paizinho, né? Lá na minha terrinha onde eu nasci, é Painho. É uma maneira carinhosa de dizer Paizinho. Então Ele é juiz, Ele é grande, Ele é o Deus de guerra, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que se levanta no seu trono para reinar, para julgar, para salvar, para livrar. Mas quando nós entramos na presença dEle, Ele é o nosso Paizinho. Podemos falar com Ele como um filho fala com o pai. Amém, irmãos? Amém? Ele é o nosso Pai. Então Jesus, olha, vá diante de Deus em oração, no teu canto, no teu secreto. Sabe por quê? É no nosso secreto, irmão, que nós rasgamos o nosso coração na presença de Deus. Quando nós estamos orando em público, nós pedimos por uma causa, nós pedimos por uma solução, nós fazemos uma intercessão, mas é só no nosso secreto que a gente rasga o nosso coração diante de Deus. É onde nós colocamos a nossa boca no pó, é onde nós nos humilhamos perante a face de Deus, é onde nós dizemos: Paizinho, eu estou aqui, eu estou assim. Amém? E através da oração, nós sentimos o consolo, nós sentimos o conforto, nós sentimos o acolhimento no colo desse Deus que é Pai. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Uma vez ouvi um pregador dizer que Jesus não carrega um lencinho no seu bolso, que Jesus não nos oferece um comprimido de calmante, que Ele não dá um tapinha nas nossas costas dizendo: ei, vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Porque Ele vai até nós, nos pega no colo e diz:
filhinho, filhinha, eu estou aqui. Eu estou contigo. Irmão, nós só sentimos essa presença na oração. É quando entramos na presença do Senhor. Aleluia. Ele é o Abba Pai. Glória a Deus. A oração é a base do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é a religião que tem um relacionamento íntimo com o seu Deus. É a ligação do homem com um Deus que está próximo. E a oração é que faz essa ligação, é que nos aproxima de Deus. Você pode ouvir a mais bela palavra do mais sábio pregador. Você pode chegar aqui e dizer para a pessoa que tem mais unção de oração e dizer: ora por mim, e a pessoa orar. Você pode ler a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas se você não orar, se você não buscar essa presença, nada muda em sua vida. Se eu não buscar essa presença, nada muda em minha vida. Amém, irmãos? A oração é a base do cristianismo. Eu ouvi uns tempos atrás, eu não lembro, um pregador que disse aquilo vou dizer que me chocou. E nem vou dizer aqui, irmãos, perdoe se está certo ou está errado, mas é algo a se pensar. Ele disse assim: o cristão que não ora não deve abrir a boca e dizer que é cristão. Porque ele não tem relacionamento com o seu Cristo. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus para Ele arder o nosso coração por mais oração. Por mais oração, nós precisamos desejar a oração. É fácil orar? Não, não é. Não é fácil orar. Na oração dá sono. Parece que o tempo não passa. Se está de joelho, 5 minutos o joelho está doendo. Se está de pé, as pernas estão doendo. Daqui a pouco nós estamos em vãs repetições, né? Porque diz a palavra: não usei de vãs repetições de Jesus. E estamos repetindo e repetindo porque não é fácil. Sabe por quê? Há um impedimento espiritual para que nós oremos. Porque quem ora está guardado pela mão poderosa do Senhor. Amém? Porque quem ora está próximo de Deus. Quem ora, irmão, chama o céu para a sua vida. Aleluia. Só existe uma forma, uma maneira de tudo aquilo que nós pedimos para Deus. Senhor, dá-me unção, enche-me de unção, enche-me da tua presença, derrama chuva de bênção sobre mim. Vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, cai fogo do céu. Só existe uma forma disso acontecer em nós. É a oração. Senão nós vamos ficar pedindo, falando, e nada vai acontecer. É a oração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Através da oração, o mar vermelho se abriu. O povo passou. Através da oração, cegos foram curados. Cegos tiveram suas vistas restauradas. Paralíticos levantaram e andaram. Através da oração, feridas foram curadas. Através da oração, doenças incuráveis foram curadas. Através da oração, mortos foram ressuscitados. Coisas incríveis aconteceram e nós sabemos disso. Por que nós não oramos? Por que não oramos? Nós não podemos nos dar o luxo de não orarmos.
Temos tempo no nosso dia para tudo. Para trabalhar, para cuidar da família, para o nosso lazer, para descansarmos, para conversarmos com os nossos filhos, para conversarmos com os nossos cônjuges, para conversarmos com os nossos pais, para conversarmos com os irmãos da igreja. Temos tempo para vir para a igreja. Nós temos que ter tempo para orar. Nós temos tempo, é necessário, é questão de sobrevivência espiritual, orarmos. Amém? É necessário, irmãos, é questão de vida ou morte espiritual, termos uma vida de oração. Queremos mais de Deus, queremos progredir ministerialmente, mas não oramos. Precisamos orar. Amém? Assim como o sopro de vida é necessário para o nosso respirar, a oração é necessária para a nossa respiração espiritual. Aleluia! Às vezes nós chegamos na presença de Deus, irmãos, aqui, não conseguimos levantar a mão para glorificar o Senhor. Não conseguimos aplaudir ao nosso Deus, não conseguimos abrir nossa boca para glorificar. Por quê? Porque não oramos. E quando alguém fala assim, eu não sei orar, não é porque ela não sabe orar, é porque ela não ora. Qual é o segredo para orar? Tem segredo para oração? Orar. Orar. Charles Spurgeon, um grande homem de Deus, um dos heróis da fé, ele tem uma frase que diz assim: 1 segundo de oração é mais eficiente do que 1 ano de murmuração. Meu Deus! Quanto tempo eu e você perdemos murmurando? Quanto tempo eu e você perdemos reclamando? Quanto tempo eu e você perdemos brigando? Quanto tempo eu e você perdemos desistindo? Quanto tempo eu e você perdemos voltando atrás em muitas coisas? Quando a solução está em orar, buscar a face de Deus, dobrar os joelhos, botar o rosto no pó, se humilhar na presença desse Deus. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Jesus nos ensina, Jesus, a orar. Nos leva a orar, Senhor. Nós precisamos orar, porque precisamos do Senhor. Irmãos, nós já sabemos disso, mas eu vou repetir. Um show gospel reúne até milhares de pessoas. Alguma coisa contra? Eu pessoalmente não. Gosto. Se tiver que participar, participo. E gosto, sem problemas. Mas, uma reunião de oração. Quero dizer algo aqui. Infelizmente, o menor ministério de qualquer igreja é o da intercessão. É o da oração. Infelizmente. E eu louvo a Deus pelos guerreiros de oração que ainda se mantêm presentes nessa igreja e na igreja do Senhor Jesus espalhado pelo mundo inteiro. Aleluia. Ainda tem os guerreiros de oração. Ainda tem os homens e mulheres de Deus, os remanescentes, que se colocam na presença de Deus orando pela igreja. Orando até por aqueles que não oram.
Glória a Deus por isso. Quero voltar ao texto aqui. De Atos, capítulo 12. Bom, Pedro recebe a visita do anjo ali na prisão, que pede para ele pegar os seus pertences, pegar tudo que ele tem, suas sandálias, suas roupas, coloca a sua capa, Pedro, e me segue. Irmãos, uma coisa que me chamou a atenção, talvez você tenha ouvido isso, ou tenha lido isso, pensou bem. Pedro, quando está saindo com o anjo, aqui a palavra não diz que o anjo tocou na porta de ferro. A porta era de ferro. E a porta se abriu, a porta caiu, ou a porta se partiu. O anjo tinha um poder para isso, certo? Amém? Não aconteceu nada disso. Não houve uma ordem do anjo, porta, abra-se. Não houve nada disso. Simplesmente Pedro, quando chegou perto da porta, a porta por si só se abriu. Pedro não orou, Pedro não clamou, o anjo não determinou, o anjo não clamou, a porta de ferro simplesmente se abriu. Mas quando Pedro chega lá na casa da Maria, né? Na casa de Maria, que estava todo mundo da igreja, estava lá reunida, orando na casa dela, no tempo de perseguição, diz a palavra que Pedro bateu no portão. Trazendo isso para a oração, irmão, sabe o que eu pensei? Tem coisas, situações, portas de ferro, portas de bronze, tem coisas na nossa vida que o Senhor Jesus vai tirar assim, ó, é milagre dele. Amém? Porque ele diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, que ele já nos conhece muito antes das palavras chegar à nossa boca. Então, muito antes de você pedir, muito antes de você clamar, muito antes de você pedir para a porta se abrir, o Senhor faz o milagre. O Senhor tira a barreira, o Senhor derruba as portas de ferro, arranca os ferrolhos. Amém, irmãos? Deus pode fazer isso. Porém, tem portas que nós precisamos insistir, bater, perseverar em oração. Se tem uma porta aí de ferro na tua vida, uma causa pelo qual você está orando há muito tempo, e você pode estar dizendo, mas eu estou orando, eu estou pedindo a Deus há tanto tempo, por isso não acontece. Continue perseverando, continue batendo, porque assim como a porta de ferro, essa porta também o Senhor vai abrir. Amém? Glória a Deus. Pedro então sai da prisão, vai até ali a casa de Maria, bate na porta e diz que a igreja estava ali reunida em oração. Pedro bate e vai uma menina, uma moça, não sei se algumas bíblias dizem que ela era uma criada ou empregada da casa, a minha não diz só que era uma menina. Ela vai atender o portão, ela vai atender a porta, e ela escuta Pedro, ela reconhece a voz de Pedro, então ela fica tão feliz, tão eufórica, que ao invés dela abrir a porta para ele entrar, ela volta para trás. E provavelmente ela entrou ali naquele lugar, naquela sala, naquela casa, aquela igreja reunida, e estava todo mundo orando, todo mundo clamando, Jesus, Senhor, liberta Pedro, tira Pedro daquela prisão, Senhor, oh, não permita, Deus, que Pedro morra, não deixa que Herodes execute o nosso líder, oh Senhor, o Senhor não livrou Tiago, mas livra Pedro, nós clamamos, nós pedimos, eles estavam ali. E Rod entra e fala, ei, Pedro está lá no portão. Eita, não era a resposta de oração, irmãos? Não era isso que eles estavam pedindo, diz que a igreja estava orando por ele? Aí a menina chega e fala, Pedro está lá. Aí o povo olha para ela e fala, você está doida. Você está vendo coisas, olha só. Capítulo 12, versículo 15. E disseram, estás fora de ti. Você não está muito bem. Você está ouvindo coisa, você está vendo coisa, menina. Era a resposta de oração, irmãos. Sabe o que isso me disse? Que muitas vezes nós estamos orando por uma coisa e já dizendo para Deus como a gente quer que Deus faça.
como a gente quer que Deus haja na nossa vida, como a gente quer que Deus trabalhe. E Deus está trabalhando de outro jeito, Deus está fazendo de outra forma, e a gente não está percebendo. Amém? Se eu e você estamos aqui é porque Deus está trabalhando na nossa vida. E enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na tua casa, Deus está trabalhando na tua família, Deus está trabalhando no teu trabalho, Deus está trabalhando na tua saúde, Deus está trabalhando naquela causa que você tanto está clamando. Mas Ele vai fazer do jeito dEle, não é do nosso. Se Ele quiser fazer como fez com Pedro, vai fazer. Se Ele quiser fazer de outra forma, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele faz do jeito dEle. Mas quando a gente se der por conta, está feito. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ali está adiantado o relógio, irmãos. Amém? Então, eles não acreditaram. É Pedro, gente. Olá, menina, deixa a gente orar. Nós estamos pedindo para Deus livrar Pedro, mas ele está lá fora. Imagina, é o anjo dele. Essa história de é o anjo, né? Há muito tempo atrás eu fiquei meio encucada. Como assim é o anjo? É o anjo dele. Existia essa crença entre os judeus de que cada um tem um anjo. E muitas vezes esse anjo tornava-se visível, né? Ah, o meu anjo e tal. Então eles falaram, era o anjo de Pedro. Não é ele está lá ainda na prisão, mas nós vamos continuar aqui clamando por ele. Mas já estava livre. Amém? A tua causa, irmão, Deus já decretou a vitória. A tua causa, o Senhor já trabalhou, já está decretado que você é um homem, uma mulher de Deus, vitorioso em Cristo Jesus. O que você está pedindo já está decretado, vai chegar, em nome de Jesus. Não para de orar. E se você não orava, tome a atitude de orar a partir de hoje. Amém, irmãos? Em todo tempo e lugar, ore, busque a presença de Deus. Irmãos, não se conforme em sair desse lugar sem você sentir Deus queimar no teu coração, sem sentir a presença dEle. Você não precisa de uma música, você não precisa de um louvor, você não precisa de nada, você precisa só do Espírito Santo. Você precisa ter o teu coração na presença dEle. Amém, irmãos? Não espere chegar na igreja para orar, não espere chegar na igreja para ler a palavra, não espere chegar à igreja para se entregar. É lá dentro, é no teu secreto, como diz Jesus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus que Você lembra do que nós lemos lá? Jesus disse, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que te vê em secreto. Jesus poderia ter falado a teu pai que te ouve. Nós estamos falando e ele está ouvindo, mas Jesus não disse isso, disse que te vê. Irmãos, a oração é tão poderosa, que não é só os ouvidos de Deus que voltam para ouvir tua oração, mas quando você está orando, Ele está te contemplando, Ele está olhando para você, Ele está olhando para o teu coração, Ele está olhando para a tua vida, Ele está vendo a tua angústia, Ele não está só te ouvindo, Deus é isso, Pai é aquilo, não, Ele está te vendo. E por que Ele está te vendo? Porque Ele está ali perto de você, porque Ele está ali contigo, porque Ele está ali sustentando as tuas mãos, porque Ele está segurando a tua vida. Amém? O teu Pai te vê. Aleluia. Teu Pai te vê. Ele está te vendo, meu irmão, minha irmã. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo os momentos de oração. Ele está vendo os momentos em que você dobrou os teus joelhos, está buscando dEle. Ele está te vendo. Ele está vendo também se você não está orando, está dizendo, filha, vamos. Atitude. Atitude. Olha só. Levante-se. Prossiga. Persevere. Motive-se. Marche, insista, liberte-se, adore, comprometa-se, só pela oração.
Porque quem ora mesmo, quem não ora, irmãos, não tem força para tudo isso. Porque é da oração que vem a nossa força. Como é que eu vou marchar sem força? O alimento do cristão é a palavra e a oração. Amém? Se eu não oro, eu não me alimento de Deus, da presença dEle, eu não posso marchar. Eu não tenho força para insistir. Eu não tenho força, sabe, para me levantar do lugar. Queridos, feche os seus olhos. Quero falar só mais um pouquinho com você, com os seus olhos fechados. Você pode estar vivendo uma grande luta, uma situação difícil, algo que você olha e fala assim, eu não sei como resolver isso. Você pode estar vivendo uma situação em que está te trazendo um grande peso, uma grande tristeza. Pode ser que hoje você entrou aqui essa noite, dando boa noite, paz do Senhor, para os irmãos, mas só Deus sabe como que está o teu coração. Talvez você está aqui me ouvindo e ao mesmo tempo você está pensando, como eu vou fazer para resolver isso? Pode ser que você já tenha dito, eu não vou conseguir, não posso, já era, acabou. Pode ser que você esteja sentindo uma angústia tão grande dentro de você. Pode ser que hoje aqui nesse lugar a tua vontade seja só chorar. Mas eu quero dizer que se você for um homem e uma mulher que ora, você vai ser revestido de uma força. O Senhor vai te levantar. E o Senhor vai dizer, meu filho, minha filha, por você ter me buscado, por você estar na minha presença, eu te fortaleço. Levanta, anda, marcha. Toma a atitude de se levantar deste lugar em que você está prostrado e vem marchar, porque eu sou contigo. Insista, persevera, filho, persevera, filha, porque eu sou contigo. Eu te vejo na tua oração e você não ficará sem resposta. Aleluia. Aquela igreja, mesmo esperando um milagre, diferente do que aconteceu, ela teve resposta. Você terá a resposta. Só aguce os seus ouvidos para ouvir a resposta de Deus. Se você não falar com Ele, você não vai ouvi-lo também. Ai, irmãos, a coisa mais importante em nossas vidas e dentro de uma igreja é a oração. É o pilar, é a sustentação, é o cimento que sela a nossa força, as vigas da nossa vida. Não adianta levantarmos uma casa, colocarmos os ferros, as vigas e não selarmos tudo com cimento, para que fique firme, para que fique forte e que não caia, que não venha ao chão. Isso é oração. É o fôlego da vida cristã. Aquela igreja não ficou sem resposta. Você, como igreja do Senhor, não ficará sem resposta. Eu gostaria que você ficasse de joelho no seu lugar, se você puder. Se por algum problema de saúde você não consegue, fica sentado mesmo.
Sabe qual é a coisa mais linda que os céus podem ver? É isso. É um povo curvado, entregue à presença do Senhor. Irmãos, quando nós nos ajoelhamos na presença de Deus, nós queremos dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me diminuo o máximo que eu posso para que o Senhor cresça, para que o Senhor se engrandeça, para que o Senhor venha. Quando a gente se ajoelha, a gente está dizendo: Deus, eu sou pequeno diante da Tua grandeza. Quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor, dobramos as nossas faces, escondemos as nossas faces de pecado e nos humilhamos para que Ele seja exaltado em nossa vida. Joelhos dobrados. Olhamos muitos homens e muitas mulheres de Deus com tantos feitos maravilhosos, homens e mulheres de Deus que ganharam famílias, bairros, ganharam a cidade, que ganharam nação. Vemos homens e mulheres de Deus usados para curar, para libertar, para expulsar demônios. E a gente deseja assim também ser um desses. Nós olhamos para muitos homens e mulheres de Deus e falamos: quanta unção de Deus na vida dela, na vida dele. Mas eu tenho certeza que um homem e uma mulher, para ser usado assim poderosamente por Deus, gastaram tempo em oração. Se quisermos ser instrumento de Deus, se quisermos ser vasos de Deus, temos que gastar tempo em oração. Ore ao Senhor. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro e nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar.
Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e amigos, só não quero perder tua presença. A tua presença, a tua presença. Aleluias, glória a Deus. Vá ficando de pé. Aleluias. Tenho certeza que Deus te dará grandes experiências com Ele, experiências pessoais, espirituais, ministeriais. Eu creio. Amém. E em nome de Jesus, que nunca mais nós venhamos a ficar um dia sem buscar a presença desse Deus, sem falar com Ele. Eu moro longe da minha mãe, e quando eu fico muitos dias sem falar com ela, eu sinto angústia. Eu sinto tristeza e eu tenho que ligar, eu tenho que falar, eu tenho que ver. A gente tem que ser assim com Deus. Não falar com Ele tem que doer em nós. Amém? Tem que doer em nós. Temos que sentir saudade de Deus todos os dias. Jesus, deixa eu matar a saudade sua hoje. Aí amanhã, Jesus, já estou com saudade de novo, deixa eu sentir de novo. Precisamos dessa presença, Jesus, todos os dias. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, que os nossos 12 dias de clamor possam se tornar 365 dias de clamor. Porque clamar é orar. Clamar é falar com o Pai. Que nós possamos fazer da nossa vida aquilo que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Tessalonicenses: orai sem cessar. Quando nós oramos, nós não estamos orando para um Deus distante, mas para aquele Pai que está bem presente. Muitas vezes, irmãos, a pastora Ana estava ministrando, eu estava pensando aqui, muitas vezes não teremos nem palavras, mesmo assim ore. Amém? Mesmo que seja só pelo prazer de ficar um tempo na presença do Pai, mas que você possa cultivar na sua vida. Se você deseja viver um ano de 2021, um ano de atitude, que ela comece por você ter uma vida de oração. Não se esqueça daquilo que está escrito na palavra de Deus, lá em Isaías, e que um dia o Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Ele repetiu as palavras de Isaías, quando Ele disse, que a minha casa será chamada casa de oração. A igreja é a casa de oração. E você também é casa de Deus, é morada de Deus. Você também é casa de oração. Então, quando nós estamos aqui também para orar. Mas você também na sua casa deve orar. Amém? Deve ter o seu tempo de comunhão com Deus. Entregue o seu dia, fale com Deus. E que assim nós possamos fazer do ano de 2021, 365 dias de clamor, para 365 dias
de bênçãos. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez nessa noite. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastora Ana, por essa palavra, né? E eu pedi para o pastor Paulo e para a pastora Ana, quando saiu os temas dos 12 dias, eu pedi para eles escolherem. Falei, pastor, pode escolher aí o dia que o senhor vai ministrar. Pastora Ana, pode escolher. Mas, né, se não precisava apostar muito que a pastora Ana ia escolher esse tema. Conhecendo a pastora Ana. Amém? É a cara da pastora Ana, né? E Deus tem sido maravilhoso. Assim, quando eu olhei para o tema assim, adoração, eu já pensei no presbítero Daniel também. Amém? Esse tema, oração, era a cara da pastora Ana e foi uma bênção de Deus. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Amanhã é o encerramento. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, irmãos. Amanhã será uma grande noite na presença de Deus, mais uma. Amém? Vamos fechar com chave de ouro. Aquilo que nós começamos na presença de Deus, vamos encerrar na presença de Deus. Amém? Vai estar com a gente o pastor Alexandre, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, lá da Igreja do Presbítero Irmão Valdir, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do Jardim Novo 1. Primeira vez que ele vai estar com a gente. E tenho certeza que Deus vai falar poderosamente no nosso coração. Vamos agradecer ao Senhor. Feche teus olhos. Muito obrigado, Pai, mais uma vez podermos estar na Tua casa, na Tua presença, Deus. Nada nos impediu, Senhor, de estarmos aqui, e nós somos gratos a Ti, Deus, pela Tua palavra. Os irmãos que estão no seu lar também receberam a palavra de Deus nessa noite. Agora eu peço a Ti, Deus, leve cada um para os seus lares em paz, ó Deus, na Tua presença. Que tenhamos uma noite rica da Tua presença, uma terça-feira abençoada, e que amanhã, Senhor, não exista nenhum impedimento para os Teus filhos e filhas estarem aqui, no grande encerramento dessa campanha, Deus, de busca, de clamor, porque quando nós clamamos, isso significa que estamos buscando a Tua presença. O Senhor, ó Pai, faça, Deus, a Tua obra em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre, e que o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vá em paz em nome do Senhor Jesus.